E já estamos de volta com a sua revista eletrônica diária, com a nossa entrevista sobre comportamento no emprego. E a pergunta que não quer calar: como lidar com essas pessoas ambiciosas que almejam estar no nosso cargo, no nosso lugar, aí no ambiente de trabalho? E quem vai nos responder novamente essas questões de trabalho, de psicologia, tudo que envolve o ser humano, que a gente sabe que é muito difícil lidar com o ser humano, principalmente no âmbito do trabalho. E a gente volta a falar então sobre isso. Como é que a gente deve lidar com essas pessoas? Nádia, isso é muito delicado, como eu havia te falado. Para o gestor, porque são duas visões, né? Eu tenho uma visão mais de gestora nesse sentido. Então, você vai lidar com as vaidades com o teu grupo. Mas quando você é o colega dessa pessoa que tem essa vontade de puxar aquele tapete básico, que a gente brinca até nas empresas, você tem que ter muito cuidado, né? Então você tem que tem um ditado que é engraçado que fala que você tem dois ouvidos e uma boca. Então você tem que desenvolver melhor a sua escuta. Então escute melhor essa pessoa, né? Se ponha nesse lugar dessa pessoa. Por que será que essa pessoa está fazendo isso? Né? Se questione, como colega de trabalho, por que será que essa pessoa está fazendo isso? Né? Será que o que ela está falando é verdadeiro ou não é? Então, você não vai estar julgando essa pessoa, porque, afinal de contas, você convive com esse colega, muitas vezes mais do que convive com os próprios familiares no finalzinho da tarde, né? Então, escute esse colega, seja empático. Se houver algum tipo de intriga, não, eu Não caia na aconselho, dele, né? não vá, não caia na dele Não mesmo, vá de né? frente com Não essa situação. bate, não tem que bater de frente com essa pessoa. O porquê? Porque sempre vai haver outras pessoas observando, né, como testemunhas disso. Então, quando você começa a falar, começa a gritar, começa a se exaltar, você já perde também a sua razão. Então, com raiva, ninguém dá uma resposta boa. Então, silencie, escute, veja o que essa pessoa tem para falar, converse com ela no cantinho. Olha, você tem alguma coisa? Você gostaria de conversar comigo? Veja se a questão é pessoal ou profissional, porque você está dentro da organização, você tem que perceber que nós precisamos manter essa postura profissional. Essa harmonia que a gente chama entre o grupo, né? Até porque eu Exatamente. dependo de você e tem todo um grupo por trás disso. Agora, Luziane, a gente vai para um ponto mais importante, mais delicado ainda. Agora a gente vai entrar nas fofocas. Como devemos lidar com esse tipo de situação, principalmente no trabalho, que também influencia na sua vida pessoal, que pode chegar até acabar com o relacionamento, enfim, piorar mais a situação. Como é que a gente deve lidar com isso? Nádia, a gente vem falando ultimamente sobre a questão da maturidade emocional, né? Então, mais e mais a gente ouve que as pessoas precisam se autoanalisar, né? Se Então, autoconhecer também, né? é um processo que acaba quando você morre, né? Então, é um processo que não termina. Então, o que vai acontecer se houver fofoca? Meu Deus! Se você estiver bem com você, se você se conhecer, se você acha que você é o profissional que não deixa margem para fofoca, para falar mal, o que vai acontecer? Você nem vai ligar para isso. A fofoca vai bater no seu ouvido. Foi, ouviu? Poxa vida! Mas eu sei que a profissional maravilhosa que eu sou, e eu não vou deixar isso me abater. Eu sei que eu sou uma profissional maravilhosa, eu sei que o que falaram é uma inverdade, mas você também tem que se preocupar se qual é esse nível de fofoca. Se for fofoquinha, fofoquinha, deixa para Deixa lá, passar. deixa passar. Você é superior, sua autoestima está lá em cima. Você é uma profissional maravilhosa, você cumpre com todas as determinações da empresa. E outra coisa, você está humilde e aberta a aprender cada vez mais, né? Mas se for uma fofoca de um nível mais perverso, aí você precisa informar a pessoa, né, que é o seu líder, que o que está acontecendo.
né? Para tentar reverter a situação, né? O líder ajudar e tentar reverter essa situação. Agora a gente vai para um outro ponto também. A gente sabe que todo emprego tem um período de experiência, tem aquele período que nós, enquanto empregados, estamos sendo avaliados aí pelos gestores, pelos líderes, enfim, por toda a empresa. E aproveitar essa época de treinamento é uma boa oportunidade para conhecer tanto a empresa quanto os nossos colegas de trabalho, com quem que a gente vai trabalhar todos os dias. É importante isso? É uma boa oportunidade? É que nem oxigênio, é essencial. Então, você precisa se manter sempre, como eu acabei de falar, você tem que se manter sempre aberto para treinamentos. Às vezes acontece o quê? Mas eu já participei do treinamento X, mas cada treinamento é um treinamento, né? Então, você se manter aberto para conhecer uma nova coisa que você não aprendeu num treinamento, que às vezes você não assimila, não apreende tudo aquilo que foi passado em um treinamento X ou Y e ficar aberto para novas oportunidades e para novas pessoas. Fazer que a gente chama de network. Você precisa, hoje em dia, fazer o seu nome, né? Então, é a Nádia, seu sobrenome Nádia? Nádia Saldanha. Nádia Saldanha, Luziane Vitoriano. Então, você precisa dessa rede. Eu sei que vai ser uma rede importante, como tem outras pessoas aqui que não estão aqui, mas estão aqui na minha frente, né? Mas que é importante essa rede, se manter essa rede ligada para você. Um dia vai precisar de alguém. Bom, Luziane, muito obrigada pela sua presença. Espero que nós tenhamos aí esclarecido alguns pontos muito essenciais, não só no primeiro dia de emprego, mas também nesse período de experiência. As dicas que nós demos vai ficar para a vida toda, com certeza. Obrigada, viu, pela sua presença, pela primeira vez aqui no programa, mas a gente continua essa parceria. Obrigada, e eu estava nervosíssima aqui também. Muito obrigada mais uma vez e boa tarde. Boa tarde. Bom, e então, se você tiver alguma dúvida, se perdeu algum detalhe dessa entrevista, é muito importante, você pode ir lá no nosso site, amazonsat.com.br, ou até mesmo no nosso Facebook, facebook.com/Amazônia Agora. E só é seguir as nossas dicas, que com certeza você vai ter uma vida profissional, uma carreira de sucesso aí profissional. E no Rondônia News de hoje, começa às 13h10, vai trazer o seguinte destaque: começou a temporada de alistamento obrigatório das Forças Armadas do Brasil. Para os jovens que vão completar 18 anos até o fim de 2014. Essas e outras informações e como você pode fazer o alistamento, você confere na edição de hoje do Rondônia News. Nós vamos para um breve intervalo e daqui a pouquinho a gente volta. Até lá!